Fala pessoal, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer muito vocês. Muitas pessoas me procuraram, me mandaram mensagem no privado, perguntando como é que eu tô. Eu passei por um problema de saúde, estava lidando com medicação pesada e por isso, infelizmente, passamos umas semanas sem colocar vídeos no canal, mas voltamos aqui, tô melhor, graças a Deus, e a gente vai continuar aqui a desenvolver nosso trabalho. E a gente começa com uma notícia muito boa para todo mundo, que é tem uma admiração pelo intelectual e pela pessoa humana que é o Ciro Gomes. A gente tem aqui agora para passar para vocês informações sobre a última pesquisa eleitoral para o governo do estado do Ceará. Então a gente vai ver agora aqui com vocês essa pesquisa. Antes de trazer essas notícias para vocês, são notícias extraordinárias. A gente sabe que no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, o Ciro é muito forte. Mas vamos ver o que as pesquisas estão dizendo para a gente. Só que antes disso, eu agradeço a você que está inscrito no canal, agradeço a você que tem comentado as nossas publicações, que tem curtido, que tem compartilhado. É um momento importante porque Ciro Gomes está sendo aferido para o governo do estado do Ceará e está indo bem, mesmo dizendo que prioritariamente não será candidato à presidência, mas tem mostrado interesse muito vívido em ser governador do estado do Ceará. Se esse vídeo chegou até você, você ainda não está inscrito e você gostou do conteúdo, fica o nosso convite para você estar se inscrevendo no canal, e se você quiser colaborar com o aumento da nossa comunidade, aqui embaixo vai ter se tornar novo um membro. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que a gente faz aqui, lives identificando pesquisas, analisando pesquisas na íntegra. Então, como eu sempre digo, a casa é de vocês. Comentem, curtam e compartilhem, e vamos ao nosso vídeo aqui também. Vamos lá então. Pesquisa da Real Time, governo do estado do Ceará. Eumano aparece à frente de Roberto e empata com Ciro. Tem cenário que o Ciro está ganhando. Essas pesquisas elas são maravilhosas, né? Ó, vamos lá. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então a gente vai ver que como sempre, a manchete diz uma coisa e a pesquisa vai dizer não exatamente o que está dizendo a manchete. Essa pesquisa aqui foi ao ar dia 29, ontem, né? Ontem, de setembro, às 7 horas da manhã. Então vamos ver o que essa pesquisa está dizendo para a gente aí. O governador do Ceará, Eumano de Freitas PT, aparece à frente do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Roberto Cláudio não está mais no PDT. Viu, o jornalista maravilhoso? Não está mais no PDT. Não sei se a pesquisa considera que ele está no PDT, né? Eu não sei. Na disputa ao executivo estadual em 2026. Porque agora não tem mais diferença entre PT e PDT, vamos falar sério, né, gente? Segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira. Em um dos cenários, Eumano tem 41% as intenções de voto contra 27% de Roberto. Na sequência, aparece o senador Eduardo Girão com 16%. Então, nessa primeira aqui, a gente está falando do Roberto com o Eumano. Em outra disputa, Eumano chega a 38% e o ex-governador Ciro Gomes, PDT, a 37%, dentro da margem de erro com Emmanuel, dentro da margem de erro com o Elmano. É importante a gente lembrar disso, né? O Girão tem 14%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Então vamos lá. Voto cenário de primeiro turno, que revela para a gente esse primeiro voto, esse primeiro cenário aí de primeiro turno. O Ciro Gomes não está considerado aqui, né? Deixa eu botar aqui a minha imagem um pouquinho mais para baixo para não atrapalhar a gente. Aí, meio para cima que é isso. Eumano de Freitas está com 41% esperado contra Roberto Cláudio, que não tem o know-how do Ciro, né? Eduardo Girão com 16%, no 9%, não sabe, não respondeu, 7%, uma coisa absolutamente esperada, eu acho. Se o Roberto Cláudio vier governador ou vice-governador, esse número eu acho que vai aumentar de uma maneira robusta, né? E o Eumano de Freitas, o Eumano, mesmo com a máquina na mão, o Roberto Cláudio tá ali, não tá do lado dele, né? Mas não tá tão longe também. Vamos lá. Cenário 2, agora sim, salvo engano, não, ainda sem o Ciro Gomes. Mas ele colocou o Capitão Wagner para colocar, né, nessa pesquisa estimulada para governador.
Lembrando, gente, pesquisa estimulada é quando o entrevistador chega e pergunta, dentre esses, né, possíveis candidatos, em quem você vota. Pesquisa estimulada é isso. Agora, a pesquisa espontânea, o entrevistador chega e não pergunta quem, né? Ele não dá as opções, melhor dizendo. Ele só pergunta em quem que o entrevistado pretende votar. Então, esse aqui é o meu estimulado, ele perguntou ao entrevistado em quem ele quer votar. Tem o Emmanuel de Freitas, está com 38%, perto aqui do Roberto Cláudio, que está 22%, e Capitão Wagner e Eduardo Girão, né? 17% e 12%. O Elmano tem uma diferença robusta aqui nesse caso, sim, contra o Roberto Cláudio. Por quê? A gente pergunta também, né? Porque Capitão Wagner tá aí, e o Eduardo Girão também, dessa vez. Então, eles não estavam aqui em cima, não, estavam? Não, o Capitão Wagner não. Então, quando tem alguém aí representando um bolsonarismo, os petistas deitam e rola, porque os petistas vão ganhar voto, né? A realidade é essa. Então, no Nulo Branco 7%, não sabe respondeu 4%. Vamos para a próxima aqui então. Agora sim, com eles, Ciro Gomes, governador estimulado, cenário 3, né? Eumano de Freitas, PT, 38%. A gente vai fazer um vídeo especial amanhã falando do que o Eumano de Freitas está fazendo com o Ceará. Um negócio extremamente complicado e que vai custar a ele a reeleição. Se Deus quiser, custar para o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes aparece dentro da margem de erro, empatado com o Elmano, depois vem lá embaixo, nas catacumbas, o Eduardo Girão, né? Vamos ver aqui qual que é a próxima. É o estimulada também, né? De segundo turno. Segundo turno, entre o governador, para governador, entre Ciro Gomes e Elmano, e Ciro Gomes ganha. Né? Ciro Gomes ganha, então aquela manchete lá é pura patifaria. Dentro da margem de erro? Dentro da margem de erro. Mas o Ciro Gomes ganha do Eumano de Freitas num eventual segundo turno, como mostra aqui nesse cenário 4 pra gente. Essa rejeição que é um dado importante, galera, é um dado muito importante. Apesar de tudo, apesar de tudo, né? Isso mostra pra gente esse cenário que a gente viu aqui entre o Roberto Cláudio o Eumano com o Capitão Wagner aqui no páreo, né? Tá descrito pra gente com 17, 22 e 38, né? A diferença com o Capitão Wagner e seu Capitão Wagner com o Roberto Cláudio é muito grande, é acachapante. Por isso daqui, ó. Cadê? Rejeição, ó. O Instituto também testou o cenário de rejeição dos possíveis candidatos. Confira. Rejeição múltipla. Menos rejeitado é o Roberto Cláudio. Então, o Roberto Cláudio tem um potencial de crescimento muito grande ainda também. E o Ciro Gomes é o segundo menos rejeitado. Quem que é o mais rejeitado? Capitão Wagner e Eduardo Girão, que estão do mesmo lado, são bolsonaristas. Por isso que o Eumano de Freitas, Eumano de Freitas, ele cresce em um contexto em que o Capitão Wagner está. Por quê? O pessoal não quer ver um bolsonarista eleito. Então eles vão logo votar no petista para garantir a eleição. Por isso que isso torna a situação realmente ruim para o Roberto Cláudio dentro do que foi estipulado aqui nessa pesquisa. E lembrando, Ciro até agora se colocou à disposição sim para ser candidato ao governo do estado do Ceará, mas até agora não houve nenhum tipo de sinal que ele vai sair candidato, né? Nem pelo estado do Ceará, muito menos presidência da República. Lembrando que a gente nem sabe qual vai ser a perspectiva do Ciro em termos de partido. Há uma previsão aí de que em dezembro o Ciro vá para o PSDB ou para a União Brasil, também já está sendo considerado. Então há muita coisa para acontecer e a gente tem que acompanhar para ver os dobramentos do estado do Ceará, que vai mexer com o país inteiro para variar. Este era o contexto que a gente queria trazer para vocês aqui, nessa retomada de canal, em que a rejeição ao bolsonarismo ainda pode salvar o petismo, mesmo perante o governo ruim que o Elmano está fazendo no Ceará. A gente vai mostrar uma das principais facetas que tornam o governo do Elmano no Ceará ruim para vocês no vídeo de amanhã.
E é uma coisa muito boa, mesmo com esse contexto, o Ciro está aparecendo ali, o Ciro que não tem se prontificado, assim, não ter feito uma campanha explícita ainda, nem pode, para governador do Ceará, ele já aparece ali ganhando do Eumano no segundo turno. Portanto, você, eleitor cearense, espalhem isso. O Ciro Gomes, ele ganha do Eumano no segundo turno do estado do Ceará. Ele está ali tecnicamente empatado com o Eumano em um cenário de primeiro turno. As coisas estão muito boas para o Ciro no estado do Ceará. Se ele realmente concorrer, ele pode vir a ganhar logo no primeiro turno. Isso é muita coisa. A gente agradece a vocês por estar aí nesse vídeo agora, vendo essa cobertura dessa pesquisa importantíssima para o Ciro, para o estado do Ceará. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço em vocês todos aí.